Universidade Católica Editora, neste último dia de Feira do Livro de Lisboa. Hoje trazemos à feira um debate sobre um livro recentemente publicado e da autoria do Gabriel Albuquerque, aluno da Universidade Católica Portuguesa, com o título Ao Leme de Portugal. Neste debate vamos ter como moderação Fernando Esteves, que é jornalista e diretor do Polígrafo. Temos também como oradores o professor Miguel Poiares Maduro, Full Professor da Católica Global School of Law, e o Pedro Rodrigues, deputado da Assembleia da República. Agradeço muito a presença de todos, bem-vindos e bom debate. Muito obrigada. Passo a palavra ao moderador. Muito obrigada. Olá. Olá, boa tarde a todos, bem-vindos. Vamos então dar início ao debate rapidamente e sem demoras. Eu começava pelo Gabriel Mateus Albuquerque, a quem começo também por dar os parabéns, tão jovem já a dedicar-se a assuntos tão sérios sobre o diagnóstico da desgraça em curso. O Gabriel pertence a uma geração que não viveu em ditadura, mas que agora enfrenta outro tipo de desafios, da manutenção da democracia, da erosão da democracia, da desconfiança dos cidadãos em relação aos políticos, às instituições, da viagem que fez por estes 45 anos a que correspondem o livro. Conseguiu compreender como e porque é que chegámos a este ponto? Bem, antes de mais, muito obrigado. Quer ligar o... Tá bom? Bem, antes de mais, muito obrigado a todos os presentes, começando por agradecer a disponibilidade de todos os membros do painel, que muito me honram com as suas presenças, e simultaneamente todos aqueles que estão aqui neste final de tarde a discutir estes temas tão interessantes connosco. A minha segunda palavra dirige-se necessariamente para uma referência ao Presidente Jorge Sampaio, recentemente falecido, que consta igualmente da obra como um dos biografados, como Presidente da República, e simultaneamente como um homem que deu um grande contributo a Portugal, como Presidente da República e também como Presidente desta Câmara Municipal onde nos encontramos, e sobretudo um homem que fica guardado na história pelas suas convicções, pela forma como, de forma totalmente contra um ambiente bastante hostil e de forma pioneira, defendeu o caso de Timor no plano internacional, e sobretudo com a forma, e parafraseando uma frase que dizia, da forma como com paixão na atividade política utilizava para combater com essa compaixão as misérias do mundo. E portanto esta primeira palavra que acho que é merecida ao Dr. Jorge Sampaio. A terceira palavra, e pegando aqui um pouco no repto que é deixado pelo Dr. Fernando Esteves em relação ao estado a que chegámos e ao estado da democracia portuguesa, este livro de facto tenta sobretudo, mais do que dar respostas, ser um ponto de partida para uma reflexão, ser a demonstração daquilo que foram estes últimos 47 anos, pegando de uma forma bastante individual, bastante singela, aquilo que são os contributos de homens, porque efetivamente o regime foi feito com homens, com o contributo de diferentes políticos e estadistas. Ao longo do livro encontramos, portanto, estas biografias de Presidentes da República e Primeiros-Ministros, e a seguir a cada uma destas biografias seguem-se comentários de pessoas que tenham privado ou com conhecimento de causa se pronunciem sobre estes trajetos. E pegando de facto aqui neste repto de como é que aqui chegámos, o livro não pretende tanto transmitir-nos como é que aqui chegámos, pretende sim mostrar-nos aquilo que foram os contributos destes homens, cada um ladeado pelos seus contemporâneos, na medida das circunstâncias que os envolvem, fazerem de facto a obra que lhes foi possível a uns e a outros aquilo que ficarão na história certamente por aquilo que não conseguiram fazer. E isto de facto é uma reflexão que, chegado ao fim, o leitor consegue perceber-se, fica com uma visão global destes 45 anos e segue depois aí para uma reflexão já própria de cada um deles, para perceber então o que é que falhou, o que é que acertou, o que é que até aqui foi bem feito e o que é que falta fazer para o futuro. E esta reflexão, sobretudo, é o objetivo do livro, é semear em cada um dos leitores. Uma coisa que eu gostava de ouvir da sua parte, enquanto jovem autor, é exatamente isso.
um dos grandes desafios que os partidos enfrentam hoje é precisamente o da sua renovação, da captação de jovens. Gostava de ouvi-lo falar sobre o que é que acha que os partidos têm que fazer para vos trazer para eles, para o sistema, para participar no processo de renovação que parece-me a mim evidentemente necessário. É verdade, isso é um dos maiores desafios da nossa vitalidade democrática, é o facto de nós assentarmos num regime que, para além de democrático, é um regime essencialmente partidário. E existe um desencanto contínuo não diria das novas gerações, do povo português em geral, com um desgaste das instituições, portanto, de todas as instituições que temos, não é só dos partidos políticos. A confiança do povo português na justiça tem vindo a decair, a confiança do povo português em instituições como o Exército tem vindo a decair, e, portanto, o facto é que não é isoladamente considerado os partidos políticos. Mas, simultaneamente, também é verdade que a ideia de que os jovens não querem saber da causa pública, não querem saber das iniciativas cívicas, é uma falácia. Os jovens mobilizam-se, os jovens participam de forma empenhada nas causas que lhes dizem respeito, e, portanto, causas em que eles identifiquem diretamente repercussões, consequências na sua vida, na vida dos que são próximos, o impacto direto na sociedade. E, portanto, não existe um desleixo face à vida comunitária. Existe, sim, uma contínua degradação de uma relação com os políticos, com os partidos políticos, e que existe, de facto, um compromisso que ambas as partes deem passos mútuos no sentido de se encontrarem a meio caminho. Por um lado, é factual que os modelos partidários mudaram muito pouco desde 74. Os partidos políticos tiveram uma dificuldade grande em reinventar-se. A maior parte deles, sobretudo os partidos tradicionais de poder, funcionam em mecanismos altamente estruturados, muito parecidos com a mesma lógica como funcionava em 74. E já Einstein dizia que loucura é fazer muitas vezes a mesma coisa e esperar resultados diferentes. E, portanto, é necessário, efetivamente, percebermos que não se pode continuar a fazer exatamente tudo o que se fazia desde 74 e achar que as pessoas vão continuar permanentemente a gostar, a aplaudir e a envolver-se. Simultaneamente, é preciso também que as pessoas não tomem a parte pelo todo e não peguem em alguns poucos maus exemplos que saem da política para desacreditar todos os envolvidos, todos os agentes políticos, que ao fim e ao cabo muitos deles são pessoas que, com prejuízo pessoal das suas carreiras privadas, no privado, dos seus percursos individuais, que se dedicam a uma causa que é nobre, que se dedicam a fazer o bem pela sociedade, pelos seus conterrâneos, por causas em que acreditam. Portanto, é preciso também que não deixemos que se envolva dentro da sociedade a imagem de que é tudo mau, que não vale a pena. E este livro também dá um pouco esse contributo, é mostrar que são pessoas, como qualquer um de nós, que escolheram dar o seu contributo para a sociedade na política. Poderia ter sido de outros meios, escolheram na política, para a política, e são vidas interessantíssimas que merecem, de facto, o nosso respeito. Muito bem. Eu pego no tema da reforma do sistema político e falo agora para o Miguel Poiares Maduro, que se tem destacado, também a parte de Pedro Rodrigues, já falamos um bocadinho sobre isso, pelas suas propostas para a reforma do sistema político, dentro e fora do seu partido. Defende, entre outras coisas, a introdução na lei de partidos políticos de primárias abertas, alargando a proximidade e representatividade dos cidadãos. Eu pergunto-lhe porque é que os partidos têm tanto medo dos independentes e dos cidadãos de uma forma geral. Agora talvez, ok. Obrigado. Em primeiro lugar, obrigado o convite ao Gabriel para participar nesta sessão e na apresentação do livro, e dar-lhes parabéns pelo livro, porque não é muito comum em Portugal termos histórias contemporâneas, tratamentos contemporâneos da nossa política. É uma coisa muito comum noutros países, em que há muitas biografias de líderes políticos, muita reflexão sobre isso, e a partir daí procurando tirar lições para o próprio funcionamento da política e da democracia, e nós não temos muito essa tradição. Começam a existir algumas biografias de alguns dos líderes políticos portugueses em democracia, mas é relativamente raro esse tipo de reflexão. E este livro é um bocadinho uma espécie de uma biografia da democracia portuguesa através de pequenas biografias dos seus protagonistas. Neste caso, é uma biografia
de um determinado ângulo, porque se trata apenas de protagonistas que conquistaram o poder e exerceram o poder. E a democracia é feita também por aqueles que, não tendo exercido o poder enquanto funções públicas, tiveram um papel ativo no funcionamento do sistema democrático. E há muitos líderes políticos portugueses que nunca exerceram o poder, independentemente do que achar dele. Álvaro Cunhal, por exemplo, foram seguramente marcantes na nossa história política contemporânea. É um livro que, na abordagem mais... depois tem uma outra componente também interessante, que é complementar uma análise e uma biografia mais objetiva que o Gabriel faz, por um ponto de vista muito subjetivo, muito pessoal. São notas, em quase todos os casos, feitas por pessoas que conheceram ou privaram pessoalmente ou nas discussões com cada um dos responsáveis políticos. Isso cria um interesse acrescido, porque no fundo temos algum, em parte contraste, outra parte complementaridade, que dá uma riqueza maior na apreciação dessas personalidades. E há uma pequena introdução que o Gabriel faz, que lança realmente algumas discussões mais profundas sobre as conclusões que podemos tirar destas primeiras décadas que vivemos em democracia em Portugal. E seguramente uma delas, há muitas conclusões que podemos tirar que são positivas. Somos um país que oferece hoje muito maior qualidade de vida aos portugueses do que tinham, e podemos medir isso de várias formas, desde a expectativa de vida, à taxa de mortalidade das crianças, dos recém-nascidos, à cobertura de saneamento básico do país, coisas que hoje nós já damos por garantidas, mas que não eram quando tivemos a Revolução Democrática. Mas há muitas outras coisas em que ficámos bem longe das expectativas que a democracia nos tinha trazido. Muitas delas têm a ver com os próprios resultados das democracias, com o facto de não termos convergido tanto com os outros países europeus como gostaríamos. Somos um dos países que, em termos relativos, menos cresceu, mais estagnou economicamente, continua com problemas graves de desigualdade, com mobilidade social, mas depois se reflete na própria percepção que os portugueses têm sobre o sistema político e a democracia. E penso que essa é a preocupação principal do Gabriel, que é, no fundo, a pergunta que o Fernando estava a colocar, e que nós temos de enfrentar seriamente, porque ele é visível mesmo em estudos de opinião, mesmo em análises que têm existido. Ou seja, tem existido nas últimas décadas uma queda da confiança nas instituições políticas e da própria satisfação com a democracia, que é muito forte. Ela é comum também a outros países europeus, mas é particularmente mais forte até em Portugal. Para dar um exemplo, no último ano, o Eurobarómetro detectou que houve uma queda da confiança nas instituições políticas na Europa de 4 pontos e em Portugal foi de 14 pontos. Portanto, nós somos dos países em que a queda da confiança dos cidadãos nas instituições políticas é maior e depois se repercute numa cada vez maior insatisfação com a democracia. O que é que, do meu ponto de vista, nós temos de fazer? 3 coisas muito breves a esse respeito. Primeiro, temos de repor mecanismos de confiança no sistema político por parte dos cidadãos, que passam, por um lado, de reforço de mecanismos que garantam integridade daqueles que exercem funções políticas e de integridade no próprio exercício dessas funções políticas. Eu fiz, como o Fernando disse, várias propostas, incluindo no meu partido, por exemplo, a criação de comissão de ética, de regras que determinassem de pessoas que já estavam acusadas, apesar de ainda não condenadas, mas pelo menos acusadas e pronunciadas. Ou seja, em que pelo menos 2 magistrados já tenham entendido que há suspeitas sérias da prática de crimes. Isso não inverte a presunção de inocência, mas, digamos, cria uma sombra que impede, do meu ponto de vista, que, em termos objetivos, alguém nessas circunstâncias possa exercer funções públicas. Não é inverter a presunção de inocência, mas é um reconhecimento que, para exercer determinado tipo de funções públicas, é necessária uma confiança dos cidadãos e que essa confiança, em termos objetivos, questionada a partir do momento em que há avaliação por magistrados desse tipo. Esse é um exemplo de regras ao nível da transparência, por exemplo, publicação de conflitos de interesse, publicação da agenda pública dos agentes com que interesses económicos é que se encontram para discutir o quê, regras desse género. O segundo aspecto que me parece fundamental, que é o reforço da qualidade das nossas instituições. Há um livro que eu cito imenso, que é Porque Falham as Nações,
que diz que os países que falham são sobretudo aqueles que têm instituições extrativas, ou que sejam facilmente capturadas por processos, por interesses partidários e interesses económicos. Eu acho que um dos maiores problemas de Portugal é que os portugueses não identificam o Estado com neutralidade, identificam o Estado com o partido que está no poder. Isso enfraquece muito a sociedade civil, porque as pessoas acham que quando criticam o partido no poder, isso vai dificultar a sua relação com o Estado, e o Estado tem imenso poder num conjunto muito alargado das matérias da nossa vida. Isso dificulta também a confiança no próprio Estado por parte dos cidadãos, e, portanto, é um dos aspectos que mais explica a burocracia, o formalismo do nosso Estado, e reduz a meritocracia dentro do Estado. E, portanto, um dos aspectos para mim mais fundamentais passa pela despartidarização do Estado e pela criação de instituições que sejam inclusivas, não extrativas, inclusões assentes numéricos. Penso que esse é o segundo aspecto fundamental. O terceiro é um aspecto que tem a ver com a nossa cultura política. Nós somos uma... e me permite falar do presidente Jorge Sampaio. E é interessante que quando alguém morre, há sempre um enorme consenso. O que é muito interessante nos últimos dias é que eu acho que nós nos apercebemos todos que o consenso em torno do Dr. Jorge Sampaio é um consenso genuíno. Porque as pessoas percebiam que ele, com todas as divergências, diferenças de opiniões, conflitos que teve, críticas que lhe faziam ou méritos que lhe eram atribuídos, que ele era alguém que exercia a política entendendo que as suas convicções nunca se podiam sobrepor a um entendimento moral do exercício das funções políticas. E que, portanto, que a sua relação com os seus adversários políticos tinha de, em primeiro lugar, não ser uma relação de apenas procura de imposição e de vencer com as suas ideias, mas de respeito da própria integridade desse processo. Ora, eu isso acho que tem muito a ver, infelizmente, uma exceção na cultura política portuguesa, que é uma cultura política em que frequentemente se valoriza mais a vitória eleitoral do que a forma como essa vitória ocorre, em que ser um bom político muitas vezes é entendido como ser um político hábil, não um político que funciona de acordo com princípios e com integridade. E um outro aspecto em que eu também acho que o Jorge Sampaio era interessante como exemplo é uma política em que o confronto não se equilibra com o compromisso. As sociedades que funcionam de forma mais eficaz são aquelas que conseguem ter alternativas políticas, confronto, mas conseguem equilibrar isso com compromisso. Nós nunca conseguimos isso em Portugal e acho que é outro dos problemas que temos. Há um problema que também está relacionado com isso, tem a ver com o facto de os partidos políticos não estarem a atrair os melhores para trabalhar com eles na causa pública. No fundo, é a falta de qualidade da classe política. Eu gostava de ouvir o Pedro Rodrigues sobre isso. Olá, boa tarde, Dr. Carlos Moedas. Damos o gosto de estar aqui a participar também no debate. Eu queria questionar o Pedro Rodrigues sobre isso, sobre como é que nós ultrapassamos esta, enfim, qualidade de média fraca, digamos assim, por parte da classe política. O Miguel Poiás Maduro tem uma ideia que passa por defender que uma das condições para o financiamento público dos partidos deveria ser afetar uma percentagem substancial das despesas correntes dos partidos à formação política. Concorda com esta ideia? O que é que acha que pode ser feito a este nível? Antes de mais, boa tarde a todos. Quero, obviamente, agradecer ao Gabriel o simpático convite para aqui estar. É uma enorme honra e um gosto tremendo estar ao lado do Gabriel no momento em que lança uma obra que eu devo dizer que é uma obra extraordinária. Não só porque é lançada por um jovem, e, portanto, eu acho que todos nós temos que olhar para a juventude com esperança e para o nosso futuro com esperança. Quando vemos alguém que terminou agora a licenciatura, brilhantemente, mas terminou agora, e já lança um livro de grande fogo, como o Miguel referia, é uma biografia muito interessante da nossa democracia, mas também um retrato dos vários governos constitucionais e dos governos provisórios e também dos mandatos dos presidentes da República que exerceram funções desde 1974. Portanto, quero felicitá-lo, não só agradecer o convite, mas sobretudo felicitá-lo pela obra que publica e à Universidade Católica também, evidentemente, a confiança que deu a um jovem no país que desconfia tanto da juventude. E agradecer também o facto de me permitir reencontrar-me com o meu querido amigo Miguel Poiás Maduro, com quem tenho sempre um prazer extraordinário em
em conversar, em partilhar pontos de vista e em confrontar opiniões. E, naturalmente, cumprimentar também os votantes escritos. Vamos ver. O nosso sistema democrático, o nosso sistema político, é fustigado permanentemente e com duas razões. Deve dizer, eu próprio sou, aliás, um dos que muitas das vezes apontam observações críticas e perspectivas construtivas de melhoramento do sistema, mas é preciso reconhecer que em 45 anos fizemos um trabalho notável como comunidade até ao momento em que aqui chegamos. Sublinho, evidentemente, todas as conquistas que fizemos ao nível da liberdade, ao nível do reforço cultural da nossa comunidade, do nosso país. Em termos de riqueza, crescemos tremendamente, convergimos imenso nos primeiros 25 anos com a União Europeia e desde 1995 temos vindo, é verdade, a estagnar, a crescer cada vez menos. E portanto queria dizer, no fundo, que temos muito ainda para alcançar, mas o caminho que fizemos até aqui também nos deve orgulhar. E o sistema político também, devo dizer. Eu sou, de resto, um dos que tem defendido com muita veemência a necessidade de fazermos uma reforma do sistema eleitoral, do sistema político e do sistema de partido, porque não há regeneração do sistema democrático sem uma alteração do sistema eleitoral, mas ela não é alcançável se não houver uma regeneração dos próprios partidos políticos. E não quero antecipar a resposta à sua questão. Não tem mostrado grande interesse nisso, diga-se de passagem. E vamos já lá. Mas eu acho que há uma razão pela qual não mostro um grande interesse. Já lá vou. Mas a verdade é esta, é que não é possível atrair gente com qualidade para os partidos políticos se os próprios partidos políticos não regenerarem os mecanismos de participação, de intervenção e não introduzirem mecanismos de transparência, de qualidade na discussão política e até na alteração profunda da sua agenda de prioridades. Não é possível atrair gente com qualidade. Este é o ponto. Mas já lá vamos assim. Mas dizia eu que não é possível fazer a regeneração ou alcançar a regeneração do sistema político sem a alteração do sistema eleitoral e sem a alteração do sistema de funcionamento dos partidos políticos, como o Gabriel bem frisou, funcionam nos exatos termos que funcionavam em 74, e já agora vou um pouco mais longe, mimetizam todos a forma como o Partido Comunista se montou e se construiu na velha ideia do centralismo democrático. Ponto final parágrafo sobre essa matéria. Mas queria dizer também o seguinte, mas é verdade, e é preciso fazer justiça, que o nosso sistema eleitoral tem oferecido condições de estabilidade política e tem oferecido uma elasticidade ao sistema que também é assinalável. Ou seja, o nosso sistema respondeu bem às exigências de 76, que era da estabilização do processo democrático, a consolidação dos partidos políticos e a consolidação da construção democrática do nosso país, a alcançar, e havia uma outra preocupação fundamental, que era garantir a estabilidade política. E repare, nós já com esse sistema eleitoral tivemos governos de maioria absoluta de um só partido, de maioria absoluta de dois partidos, governos em minoria que governaram 4 anos, e veja bem que até tivemos um governo liderado pelo segundo partido mais votado, que também durou 4 anos. Portanto, o sistema eleitoral tem oferecido flexibilidade e elasticidade ao sistema. O problema não é esse. O problema é que hoje o nível de exigência que se coloca da parte dos cidadãos aos atores políticos transformou-se brutalmente. Hoje o cidadão é muito mais exigente, e ainda bem, os atores políticos. Hoje o cidadão tem muito mais informação. Há 40 anos atrás, estar no exercício do poder era sinónimo de acesso à informação. Hoje não. Hoje a informação está à disposição de quem está no exercício do poder ou de qualquer outro cidadão. E ainda bem. Mas isso introduz à democracia, às instituições e aos partidos políticos um nível de exigência que impõe uma readequação da forma como se organizam e como se estruturam, que em 76, em 82, em 97 e em 89 não era possível conceber essa necessidade. E hoje ela está cá. E, portanto, o sistema eleitoral tem de se, além, evidentemente, de subscrever as propostas que o Miguel aqui deixou, e que conheço bem até de outras ocasiões, no Congresso do PSD, portanto, subscrevo-as e acrescento duas notas. Primeiro, o sistema tem que se aproximar do cidadão. Ou seja, nós não podemos hoje construir uma relação opaca entre os representantes e os representados. Tem que haver uma transparência plena entre aquela que é a atividade parlamentar ou executiva do governo com aquela que é a capacidade de sindicância de cada cidadão e cada governo.
Não é possível eu hoje olhar e não saber quem são os deputados eleitos pelo meu círculo, a quem me dirijo, quem me representa, o que pensam, qual é o seu percurso. Isso implica introduzir mecanismos, desde logo, na alteração do sistema dos círculos eleitorais. Nós elegemos em Lisboa 47 deputados, quer dizer, eu não os consigo dizer todos de cabeça e sou deputado e fui eleito pelo Círculo de Lisboa. E, portanto, isto cria uma destruição tremenda na relação e um afastamento enorme na relação entre eleitos e eleitores. Portanto, impõe-se que se faça uma reflexão sobre esta matéria, como se impõe, que é fundamental, que haja uma maior aproximação também ao nível de imposição de transparência dos processos de decisão pública. Não basta a Assembleia da República ter um canal parlamentar em tempo real a transmitir aos portugueses, é preciso trazer os cidadãos para a política, introduzindo maior transparência e maior participação nas decisões públicas e nas decisões partidárias. Sim. Eu sei que o Miguel queria acrescentar alguma coisa àquilo que estava a dizer. Queria pedir só que fosse muito rápido, porque eu ainda queria ouvir sobre outra coisa muito importante. É só sobre a questão da estabilidade política, porque eu queria notar este paradoxo. Nós somos dos países em que os líderes políticos e os responsáveis políticos mais falam sobre a importância da estabilidade e garantir a estabilidade política. Na realidade, somos dos países, depois formos a ver, em termos empíricos, na Europa, menos instabilidade política teve. Em que os governos mais têm tido estabilidade política. Isto é paradoxal, porquê? Porque parece que o principal risco para o país deriva da instabilidade política, que é um problema que nós não temos na nossa prática política. Não deixa de ser interessante. E o que é que explica isso? Do meu ponto de vista, o problema que nós enfrentamos não é uma estabilidade artificial e paralisante. Ou seja, que é muito diferente do tal compromisso quanto a certas políticas estruturais que eu acho que nós necessitaríamos. Nós temos uma estabilidade que muitas vezes é composta a partir de grande fragmentação partidária, em que se consegue, agora, por exemplo, um exemplo, mas acho que no futuro vamos provavelmente continuar a seguir. Os governos conseguem sobreviver no poder, mas sem qualquer depois reformas profundas ou estruturais. Portanto, enquanto temos outros países, o caso mais significativo e mais dado como exemplo são os países escandinavos. Já que estamos numa feira do livro, aconselho outro livro, para além de dar bocado, que é um livro que por acaso acho que não está traduzido para português nesse caso, que se chama The Evolution of the State, a evolução do Estado, do Sven Steinman, que aliás é um ex-colega meu de Florença, em que ele estuda como é que diferentes países no mundo reagiram face aos desafios da globalização. E ele identifica que os países que reagiram melhor e foram mais eficazes foram os países escandinavos. E a explicação que dá é a cultura política. Porquê? Porque nos países escandinavos eles conseguiram fazer certas reformas estruturais com compromisso entre todos os partidos políticos sem necessitarem de ir todos para o governo. E portanto eles disseram basicamente estas são reformas que todos concordamos são fundamentais. E vamos fazer o debate político sobre os outros temas. E isso permitiu a esses países, lá está, o tal equilíbrio entre confronto político e compromisso, que foi fundamental em termos da qualidade Nós temos uma questão de cultura política dos titulares de estados políticos também e da sociedade. Mas também de qualidade a montante das instituições. Claro. Se nós virmos no caso português, e termino só com isso para não se nós virmos no caso português, as duas políticas portuguesas públicas que são dadas como exemplo no estrangeiro é a política das drogas e a política de integração de imigrantes. O que é que estas duas políticas têm em comum? Nunca foram um grande objeto de debate entre os partidos políticos, até recentemente, e mesmo a questão dos imigrantes, pouco. E o que é que têm a montante? Instituições públicas com pessoas com muita competência que asseguram continuidade dessas políticas independentemente dos ciclos eleitorais e independentemente dos governos. Portanto, isto mostra o quê? A tal importância ter instituições públicas que não estão controladas pelos partidos, com pessoas que são com base no mérito, na competência e que permanecem independentemente do partido que vai e vem. É isso que nos falta muito. Bem, eu queria ouvi-lo sobre um tema, mas aqui também por uma questão de distribuição de tempo vou passar ao Pedro Rodrigues, porque eu sei que também tem pensamento sobre o assunto, sobre um dos grandes desafios que se colocam às democracias modernas, às democracias liberais, é precisamente o tema da desinformação, que também me é muito caro. O Pedro Rodrigues também já tem pensamento sobre isso. O que é que acha que o sistema está a fazer nesse domínio, nomeadamente no domínio digital, para travar os populismos que claramente encontram nas redes sociais
terreno fértil para a sua multiplicação. Antes de chegar ao... Temos 4 minutos. Vou ser muito rápido, mas quero só dizer isto. Nós em Portugal, e esse é talvez um dos grandes problemas da democracia portuguesa, desde o final dos anos 90 que nós perdemos a capacidade compromissória. E repare que todas as reformas institucionais foram feitas no período revolucionário, onde o clima era muito quente, onde as divergências eram tremendas, mas havia a capacidade compromissória. A Constituição resulta de uma enorme capacidade compromissória, as leis eleitorais que vêm dessa altura resultam de uma grande capacidade compromissória, e desde esse período, desde o final dos anos 90, nós nunca mais fomos capazes de introduzir essa natureza compromissória no sistema. Sobre a questão que coloco, em primeiro lugar, há uma questão que é fundamental. Sociedade bem informada é a sociedade menos suscetível de ser atacada pela desinformação e pelo populismo. Quanto maior for a qualidade da informação das instituições e quanto maior for a transparência, no sentido da transparência na tomada das decisões e no processo das mesmas, a desinformação tem menos espaço para graçar do que numas instituições, ou instituições onde a opacidade reina. E, portanto, o caminho, do meu ponto de vista, obviamente é preciso também olhar para políticas públicas nessa matéria, de apoio aos órgãos de comunicação social, de apoio a instrumentos e a ferramentas como aquela, que de resto o Fernando é um bom exemplo disso e que preconiza com imenso sucesso. Instrumentos dessa natureza ajudam, evidentemente, ao combate à desinformação. Mas, ao mesmo tempo, quanto maior for a qualidade do processo de decisão nas instituições e quanto maior a transparência, menor espaço também à desinformação. Muito bem, nós temos cerca de 1 minuto. Eu queria dar a oportunidade ao Gabriel para fechar o debate. Eu desafio-o a fazer um pequeno resumo daquilo que aqui se discutiu. Eu, pegando aqui neste último tema, aliás, no penúltimo, antes do tema da desinformação, que é um tema que partilho muito da visão do Pedro e, sobretudo, do trabalho prático de campo do Dr. Fernando Esteves, mas em relação ao tema da dificuldade das pessoas continuarem a acreditar na democracia, e ao fim e ao cabo é isso que este livro quer passar, é a ideia de que o regime democrático é um regime que é construído todos os dias por cada um dos cidadãos e que parte de uma base única, que é a confiança de todos nós na possibilidade dos políticos serem legítimos portadores da nossa voz em defesa de ideias, em defesa de valores e que nos representem indiretamente nos centros de poder. E para responder a esta pergunta é preciso antes nós percebermos o que é que vale o meu voto, não é? Que em última instância, porque é que eu vou às urnas, o que é que eu vou depositar naquele papel. E atualmente, e de forma crescente, as pessoas ao longo destes anos de democracia foram tendo cada vez mais dificuldade em responder a esta pergunta. Antigamente as pessoas votavam muito nas cores partidárias e sabiam que as cores partidárias eram cores com as quais se identificavam plenamente. Atualmente este efeito foi-se desvanecendo e, portanto, as pessoas votam e querem votar, querem ter um voto com poder, querem que esse voto eleja uma pessoa em que as pessoas gostam, que as pessoas sabem que vai exercer o poder de forma que se coadune com os seus padrões axiológicos. E isto muitas vezes não é possível, não nos é permitido pelo nosso sistema. Quando o sistema nos oferece um voto numas legislativas, em que votamos em partidos políticos, mas não temos qualquer domínio sobre quem é que são os membros que nós estamos a eleger à Assembleia da República, porque esses membros são previamente determinados por diretórios partidários sobre os quais o cidadão não tem qualquer tipo de influência. Quando o cidadão se dirige às urnas nas presidenciais para votar, provavelmente no exercício mais democrático que existe, que é eleger uma pessoa. Portanto, o cidadão sabe perfeitamente a quem é que está a votar e sabe perfeitamente quem é que vai exercer o mandato, em que se traduzirá aquele voto. Mas depois é este mesmo sistema que oferece esta possibilidade ao cidadão, que depois foi paulatinamente despindo o Presidente da República de influência no jogo partidário, levando-o a ser um detentor de um poder moderador, que o professor Marcelo Rebelo de Sousa tem exponenciado, mas que ainda assim está muito aquém da legitimidade democrática que o Presidente da República tem, comparativamente a todos os outros agentes políticos no nosso sistema. E, portanto, eu encerrar este debate não é, na realidade, fazer uma mera síntese do que foi aqui discutido, como se tivéssemos encontrado respostas. É convidar cada um de vós que ouviu, que leve estas reflexões para casa, para que continuem o debate individualmente, com os próximos, em comunidade, e que possam, em cada dia,
praticar a democracia, porque a democracia, mais do que um valor em que se acredita, é algo que se pratica diariamente e que sem essa prática constante, mais tarde ou mais cedo desaparecerá. E é um valor que vale a pena lutar porque nos tem oferecido ao longo destes 47 anos tantos e tão belos frutos. Muito obrigado. Fica o desafio para todos. Obrigado pela vossa presença e tenham um resto de excelente tarde.